O único desastre completo é aquele com o qual nada aprendemos. Livro Sabedoria em Gotas, professor Felipe Aquino, como editor. Tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. De todo mal, Deus tira um bem maior. Sabedoria popular. Todas essas frases são frases que nos ajudam a ver o lado positivo, o lado construtivo das coisas, das situações, das pessoas e logo não nos entristecermos. Olá, amados estudiosos do Colégio Madre Carmen Salles e demais telespectadores, pessoas que assistirão este vídeo. Eu sou o professor Adílio, professor de ensino religioso, e neste vídeo nós daremos conta de terminar o assunto As Duas Asas da Religião. Peço desde já a paciência, pois estou sem meu editor e por isso precisarei fazer pequenas pausas como essa ao longo de todo o vídeo. Estou aqui com duas traduções diferentes, uma tradução da editora Geográfica e uma tradução da editora Ave Maria, Bíblia Evangélica Protestante, Bíblia Católica, e eu selecionei alguns trechos, já copiei, para que agilize a nossa leitura. Jeremias capítulo 1, versículo 10. E também dialoga com o capítulo 21, versículo 8. Hoje estou lhe dando, é o Senhor falando, na voz do profeta. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações, para poder arrancar e derrubar, destruir e arrasar, construir e plantar. Então veja bem, destruir, negativo, construir, positivo, arrancar, negativo, plantar, positivo. E Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, ressaltado no versículo 19 a 20, diz o seguinte: Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E aí você pode perguntar, como, Senhor, escolho a vida? E a resposta está logo embaixo no versículo seguinte: amando o Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e permanecendo unido a Ele. Mas como obedecer à sua voz? Como permanecer unido a Ele? Talvez uma das formas seja equilibrar as duas asas do seu ser, que são também as duas asas da mente, da filosofia, da religião, que é uma asa da dialética socrática de Platão, de Sócrates. Uma asa positiva e uma asa negativa. Uma asa construtiva e uma asa desconstrutiva. Uma asa de elogio e uma de crítica. Uma de ver o lado bom e outra de ver o lado ruim. Acontece que, se você pegar, por exemplo, Gálatas 5, é um capítulo do Novo Testamento, uma carta de Paulo, que diz sobre frutos do Espírito, tendências boas, e frutos da carne, que seriam tendências ruins do ser humano. Você vai encontrar vários vídeos aí no YouTube sobre os frutos da carne, mas não encontrará nenhum ou poucos sobre os frutos do Espírito. Por quê? Porque parecemos exaltar, gastar mais tempo com as coisas ruins do que com as boas. Porque parecemos falar mais mal, criticar mais as pessoas do que publicar as suas qualidades. Porque parece que enxergamos mais o lado ruim das situações, de nós mesmos. Parece que temos mais dificuldade de nos perdoar, de perdoar os outros, do que guardar as mágoas, do que enfatizar os problemas, os defeitos, as dificuldades. Por quê? Sigmund Freud, fundador da psicanálise, um dos expoentes da psicologia moderna, tem uma tese para isso, uma hipótese. Ele diz que quando nós não estamos bem conosco mesmos, nós tendemos a não estar bem com o mundo. Quando nós vemos muitos defeitos em nós mesmos, nós tendemos a ver defeitos no mundo. Quando nós temos uma dificuldade de nos amar, nos cuidar, nos perdoar, nós temos uma dificuldade de amar, de cuidar e de perdoar o outro.
são os conceitos de projeção e de formação reativa, mecanismos de defesa em Freud. Quem quiser se aprofundar, recomendo os vídeos do canal do Tirolês. De maneira análoga, Guilherme Arantes, na sua música Brincar de Viver, você dava uma pausa e ia lá ouvir, depois voltava. Na música Brincar de Viver, Guilherme Arantes canta assim: como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Gente infeliz não faz gente feliz. Do contrário, por outro lado, a pessoa que está bem, que está realizada, que está em paz, que está satisfeita, tende a transmitir, transbordar, irradiar paz, satisfação, felicidade. Ora, estes dias eu estava no hall da escola e a capa de uma revista me chamou a atenção, uma revista pedagógica que dizia Felicidade se ensina. E eu li o artigo e o que dizia? Que nós devemos ensinar as pessoas e devemos também aprender a louvar mais do que reclamar, a agradecer mais do que pedir, a elogiar mais do que criticar. E isso fará com que brote em nós um sentimento de gratidão que nos ajuda a sermos mais felizes. E isso está comprovado pela ciência. Existem diversas pesquisas, está citada nessa revista, que comprovam a maior liberação de endorfina, de equilíbrio hormonal, de felicidade em si, para as pessoas que aprenderam a cultivar mais a gratidão do que a carência, a enfatizar mais o lado bom da vida, das coisas e das pessoas do que o ruim. Mas havia um senhor que não sabia disso. E ele estava a pedir esmolas numa praça, com o seu pedaço de papelão escrito em giz. Sou cego e não posso ver. Uma poetisa acostumada a ver o lado bom da vida, o lado belo, pediu para redigir novamente a mensagem daquele senhor. Ele autorizou e depois disso passou a ganhar muito mais moedas. Perguntou então a alguém que via o que estava escrito no seu cartaz. E então a pessoa respondeu, está escrito, é primavera. E o restante igual a anteriormente, e não posso ver. É primavera e eu não posso ver. Há uma anedota antiga, não está na Bíblia, de que Jesus estaria andando com Pedro e Jesus, realizado, feliz, como dizem os estudiosos das 7 palavras, as 7 frases de Cristo na cruz, tudo está consumado, significaria esse sentimento de felicidade, realização, apesar do sofrimento. Tudo está consumado, unido, em paz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o Pedro do lado dele, angustiado, com remorso, dificuldade de perdoar inclusive a si mesmo. Os dois caminhando viram uma carniça de um cachorro morto. E o Pedro logo enfatizou o lado ruim. Olha, Jesus, que coisa fedorenta, podre, feia. E o Jesus teria olhado para o Pedro e dito assim, mas olha que dentes bonitos esse cachorro possuía. 2 amigos se encontraram na rua e o amigo fazendeiro, pessimista, disse para o amigo escritor, otimista, você lembra daquela fazendinha onde nós jogávamos bola quando era criança, que tinha aquela casa velha? Tô querendo vender. Você escreve aí um anúncio para mim? E o amigo, poeta, escritor, respirou fundo, pegou um papel e uma caneta, olhou o horizonte e escreveu. Vende-se pequena, mas magnífica propriedade, onde os pássaros cantam ao amanhecer, sob o som suave do cascatear das águas de um ribeirão cristalino e o baile das árvores com o vento. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra e a brisa tranquilas das tardes na varanda. Entregou o anúncio para o amigo, se despediram e 2 meses depois, o poeta foi aquele que perguntou para o outro, conseguiu vender a sua casa com o meu anúncio? E o fazendeiro disse não. Nossa, será que ficou ruim? Não ficou ruim não, ficou muito bom. Ficou tão bom que depois que eu li 3 vezes, desisti de vender. Tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Em tudo dai graças, de todo mal
Deus tira um bem maior. O único desastre completo é aquele com o qual nada aprendemos. Ora, a própria palavra evangelho, a parte da Bíblia que narra a vida e os ensinamentos de Jesus, ó, fininha assim, ó, fininha aqui, ó, desse tamanho. E aí você já leu 50 tons de cinza e mais não sei o que, mas isso aqui, o livro mais importante da história do Ocidente, que diz, por exemplo, o ano em que você está hoje, isso aqui, você já leu? Muito bem. Evangelho significa boa notícia, não má notícia, mas boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus, Deus, fez-se ser humano, fez-se alimento. Maior seria a distância entre o ser humano, maior é a distância entre Deus e o ser humano do que se o ser humano se transformasse em formiga para ensinar as outras formigas a viver, para alimentar as outras formigas, para ensiná-las a amar. E essa é a principal boa notícia. Não percamos então tempo com as más notícias a respeito das pessoas, não percamos tempo demais, exagerado, demasiado com a asa desconstrutiva de nós mesmos, da religião. E para quem gostou do encerramento deste tema, eu vou deixar 2 links aí junto com a postagem ou na descrição do vídeo. Um a respeito de um livro docente, um professor, doutor, e o outro do canal do Tirolês. Ambos dialogam com a temática aqui abordada. Muito obrigado e até a próxima!